O ano era 1910. O Brasil ainda era uma república jovem, tentando se apresentar ao mundo como um país moderno e civilizado. Nos portos do Rio de Janeiro, enormes encouraçados Requiem comprados da Europa brilhavam sob o sol, símbolos do orgulho nacional e da força da Marinha brasileira. Navios como o poderoso encouraçado Minas Gerais representavam tecnologia de ponta, capazes de enfrentar qualquer frota da América do Sul. Para os políticos e oficiais de alta patente, aquilo era a prova de que o Brasil estava finalmente entrando no século XX. Mas dentro daqueles navios modernos, escondida sob um metal reluzente e os canhões gigantescos, existia uma realidade brutal que poucos conheciam, uma realidade que estava prestes a explodir. A maioria dos marinheiros que serviam na Marinha Brasileira era formada por homens pobres, muitos deles negros ou filhos de ex-escravizados. A escravidão havia sido abolida apenas 22 anos antes. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, Princesa Imperial do Brasil. Mas na prática, dentro dos navios de guerra, a mentalidade da escravidão ainda parecia viva. Os marinheiros recebiam salários baixos, enfrentavam condições duríssimas e, pior ainda, estavam sujeitos a punições físicas humilhantes. A mais temida delas era a chibata, menos um chicote usado para castigar marinheiros diante de toda a tripulação. Era uma cena cruel. O marinheiro era amarrado e recebia dezenas, às vezes centenas de golpes. O sangue escorria pelo convés, enquanto os outros eram obrigados a assistir. Era uma forma de impor disciplina através do terror. Entre esses marinheiros estava um homem que se tornaria símbolo de revolta e coragem. Seu nome era João Cândido Felisberto. Filho de ex-escravizados, nascido no Rio Grande do Sul, João Cândido havia entrado na Marinha, ainda jovem. Ao longo dos anos, ele navegou pelo mundo e viu algo que mudaria sua forma de pensar. Em países da Europa, os marinheiros eram tratados com mais dignidade. Castigos físicos já estavam sendo abolidos. Aquilo despertou nele uma pergunta perigosa. Por que no Brasil os marinheiros ainda eram tratados como se fossem escravos? A tensão dentro da marinha crescia silenciosamente. Os marinheiros conversavam entre si, escondidos em cantos do navio, cochichando sobre injustiças e humilhações. Cada chicotada aplicada em um companheiro alimentava ainda mais a indignação coletiva. E então, em novembro de 1910, algo aconteceu que transformaria aquela indignação em revolta. Um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Menezes foi acusado de uma infração considerada relativamente pequena. A punição que veio em seguida chocou a todos. Ele recebeu 250 chibatadas. 250. A cada golpe, o silêncio pesado dos marinheiros se transformava em revolta. Muitos diziam que era impossível que alguém sobrevivesse àquilo. O corpo de Marcelino ficou dilacerado. O castigo não era apenas punição, era um espetáculo de terror. Naquela noite, a atmosfera dentro dos navios era diferente. O ar parecia carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair sobre o porto do Rio de Janeiro. Nos convéses escuros, marinheiros se reuniam em segredo. Eles sabiam que aquele era o limite. Não dava mais para suportar. A decisão foi tomada. A revolta começaria. Na noite de 22 de novembro de 1910, o silêncio do porto foi quebrado por tiros e movimentação frenética dentro dos navios da Marinha. Marinheiros tomaram o controle das embarcações mais poderosas da frota brasileira, incluindo o temido encouraçado São Paulo. Oficiais foram presos ou mortos durante o motim. Em poucas horas, a situação havia se invertido completamente. Os homens que antes eram castigados, agora controlavam os maiores navios de guerra do país. Quando o sol começou a nascer sobre o Rio de Janeiro, a população acordou para uma cena assustadora. Os enormes encouraçados estavam posicionados na Baía de Guanabara, com seus gigantescos canhões apontados diretamente para a capital do Brasil. Era uma ameaça clara. Se suas exigências não fossem atendidas, eles bombardeariam a cidade. No comando daquela revolta estava João Cândido. Ele não queria destruir o país. Sua luta tinha um objetivo claro: o fim das chibatadas e melhores condições para os marinheiros. Uma carta foi enviada ao governo, explicando as exigências dos revoltosos. A mensagem era direta: ou o castigo físico seria abolido imediatamente, ou o Rio de Janeiro enfrentaria o fogo dos canhões mais poderosos da América do Sul. O governo brasileiro entrou em pânico. O presidente da época, Hermes da Fonseca, enfrentava uma situação que ninguém imaginava possível. Os navios mais modernos da Marinha estavam nas mãos de marinheiros revoltados, e qualquer erro poderia transformar a capital em um campo de ruínas. Durante 10 anos, a tensão tomou conta do país. Jornais publicavam manchetes alarmantes. A população temia que, a qualquer momento,
os canhões dos encouraçados começassem a disparar. A imagem daqueles gigantes de aço apontados para a cidade era aterradora. Era como se o próprio coração militar do Brasil estivesse ameaçando destruir o país que deveria proteger. Diante da pressão, o Congresso começou a discutir uma solução urgente. Muitos políticos perceberam que não havia escolha. Um confronto direto poderia resultar em uma catástrofe. Assim, o governo tomou uma decisão histórica. Prometeu abolir o castigo da chibata e conceder anistia aos marinheiros envolvidos na revolta. Quando a notícia chegou aos navios, um clima de esperança tomou conta da tripulação. João Cândido acreditou que finalmente a injustiça havia acabado. Confiando na promessa do governo, os marinheiros devolveram o controle dos navios e encerraram a revolta. Mas a história estava longe de terminar. Pouco tempo depois, o governo brasileiro voltou atrás. Muitos dos marinheiros revoltosos foram presos, alguns foram expulsos da marinha, outros sofreram perseguições brutais. Em um episódio especialmente sombrio, vários marinheiros foram colocados em uma cela pequena e insalubre, onde muitos morreram sufocados. João Cândido também foi preso. O homem que havia liderado uma das maiores revoltas militares da história do Brasil acabou isolado, acusado de traição. Embora tenha sobrevivido, sua vida nunca mais seria a mesma. Mesmo assim, o impacto da revolta foi impossível de apagar. A prática das chibatadas foi oficialmente abolida na Marinha Brasileira. O levante mostrou ao país inteiro a realidade brutal enfrentada pelos marinheiros e expôs as profundas desigualdades que ainda existiam no Brasil após o fim da escravidão. Com o passar dos anos, a figura de João Cândido passou a ser lembrada de outra forma. O homem que antes foi tratado como criminoso passou a ser visto como símbolo de resistência e dignidade. Ele ficou conhecido como o Almirante Negro, o líder que ousou desafiar a autoridade para lutar contra uma injustiça que parecia intocável. A revolta da chibata não foi apenas um motim militar. Foi um grito de revolta contra um sistema que insistia em tratar homens livres como se ainda fossem escravos. Foi um momento em que marinheiros pobres enfrentaram o poder de um país inteiro, armados não apenas com canhões, mas com a coragem de dizer que a humilhação precisava acabar. E durante aqueles dias tensos de novembro de 1910, o Brasil inteiro viveu sob a sombra dos canhões apontados para sua própria capital, esperando para descobrir se a justiça finalmente venceria o medo. Se você gosta de histórias como essa, que revelam momentos pouco conhecidos e cheios de tensão da história do Brasil, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar histórias que parecem filmes, mas que realmente aconteceram. Deixe seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e escreva nos comentários qual outro momento da história brasileira você gostaria de ver aqui, porque a história do Brasil está cheia de episódios incríveis, e muitos deles ainda precisam ser contados.